Oi, gente, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, é o lançamento da biografia do Padre Wilton. Um lançamento muito importante que está acontecendo aqui na Copiosa Edição. E nós trouxemos para conversar com a gente a autora do livro, Lidiana Rossetti, certo, Lid? Isso aí. Seja bem-vinda para a nossa conversa. Tem muita pergunta boa para a gente fazer aqui, mas acho que a primeira, para começar assim, logo de cara, é como surgiu a ideia, né, desse primeiro livro, que acho que é a primeira biografia do padre, né, Padre Wilton, que é o fundador da Copiosa Redenção. Então, Lid, como que foi a ideia, né, de fazer esse livro tão importante para a Copiosa Redenção? Então, o Padre Wilton, ele vinha no ano passado, em 2024, muito enfermo, e a Madre Tânia, que é superiora hoje das irmãs, ela foi sentindo que precisava registrar a história dele, de alguma forma, né, que para não se perder aquilo com ela tinha essa certa urgência, né, de não perder a história. Então foi no início ali de 2024, ela conversou comigo, né, o que eu achava, já tinha escrito outros livros, mas não tinha escrito ainda uma biografia. E eu lembro que eu aceitei e já fiquei pensando, bom, vou vir, não moro em Ponta Grossa, vou vir para Ponta Grossa, passar uns dias com o Padre Wilton, acompanhá-lo, na época ele estava até hospitalizado, então vou para o hospital, ficar com ele, observá-lo, tentar conversar alguma coisa. Só que esses planos caíram por água abaixo, porque o Padre Wilton faleceu, né? Então a gente está aqui há um ano da Páscoa dele, e eu lembro que essa primeira vinda, então, que era para visitá-lo no hospital, acabou sendo o próprio velório, né, dele. Uhum. Então, de me unir ali junto com toda a Copiosa, a família da Copiosa Redenção, naquele velório, e perceber a importância. Eu acho que, assim, por mais que eu soubesse que o Padre Wilton era o fundador da Copiosa Redenção, que o Padre Wilton teve, né, um papel social muito importante aqui também na região aqui de Ponta Grossa, Curitiba, com a recuperação dos dependentes químicos, eu acho que foi de entender um grande amor e carinho que muitas pessoas têm por ele, e de que ele realmente tocou muitas vidas, né? Foi um instrumento de Deus para que Deus tocasse muitas vidas. Então, a ideia da biografia surgiu assim, né? E diferente, né, Júlio, de que às vezes a gente fica nessa de as pessoas, uma biografia demora 10 anos para ser escrita, tem que demorar, né? E também passou aquela assim, meu Deus, quanto tempo? Como que vai ser? E a gente ainda. E aí veio a iminência da morte do padre, né? Parece que ele quis dizer, não, vou deixar agora vocês, né? Escreverem. Mas eu via que existia também essa urgência de manter vivo o espírito do Padre Wilton, né? Assim, o legado dele. Então, por isso também a gente escreveu, né? Produziu a biografia em torno de um ano, né? Sim. 9 meses, 10 meses a um ano. Então, foi realmente para não vamos deixar se perder. Então, é a primeira biografia. Espero que venham outras, Sim, com né? certeza. Eu vejo que existem uma vida, ela tem vários aspectos a serem aprofundados, né? Então, e a vida do Padre Wilton é muito rica para ser aprofundada várias fases da vida dele, sabe? Então, que venham outras também. Muito bem. Lid, além de trabalhar com a Copiosa Redenção, você é jornalista. Então, eu imagino que para escrever a biografia, você teve que investigar muitas coisas, no sentido de descobrir como foi a vida, né, do Padre Wilton. Tem alguma curiosidade, algo que no meio assim da trajetória, enquanto você escrevia, foi interessante saber, que eu acho que é legal para trazer para as pessoas como curiosidade, para que elas depois leiam o livro e saibam mais coisas? Então, eu acho que falava até para o Júlio antes que as pessoas elas são frutos de um tempo, de uma história, de um contexto, né, social. Somos frutos também dos ensinamentos da nossa família. Então, quando eu comecei a pensar como é que eu começo a escrever, né? E aí o povo faz, começa do começo. Então, o começo é o nascimento do Padre Wilton, mas antes do nascimento dele existiram outras pessoas, né? Existiram, né, os pais, os avós, bisavós e por aí vai. Então, fiz sim uma pesquisa histórica,
tentando trazer ali, claro, nem tudo a gente tem aquela coisa 100% verídico, certeza que é aquilo, mas você lendo um documento aqui, lendo um fato histórico ali, ouvindo o que os irmãos do Padre Wilton falaram, você meio que vai encaixando as peças do quebra-cabeça, né? E foi ali, nessa busca mais histórica mesmo da vida do Padre Wilton, da árvore genealógica dele mesmo, que eu encontrei o início do livro, o que seria, digamos assim, o pontapé, né? Que seria o fio condutor de toda a história. Que é, né? Não sei se vão conseguir ver aqui atrás, né, da capa, tem um mapa. Tem um mapa, isso. Então, aqui é o mapa eu digo que é o mapa do tesouro. Padre Wilton, ele nasceu numa cidade chamada Tesouro, no Mato Grosso, uma cidade bem pequenininha, e é uma cidade conhecida pelo garimpo de diamantes, né? Mas antes disso, antes do Padre Wilton nascer em Tesouro, né, e Tesouro ser Tesouro, ter o nome de Tesouro, né, então a gente foi vendo que a vinda, né, provavelmente a vinda dos antepassados do Padre Wilton se deu na Era do Ouro do Brasil, sim, né, da busca ali do garimpo pelo ouro. Depois veio o garimpo do diamante, que fez com que o avô do Padre Wilton saísse da Bahia e fosse para o Mato Grosso, e ele meio que ajudou ali a fundar Tesouro. Foi instituído coronel, né? Existiu ali a época, o coronel era aquele que era a autoridade máxima, né? O coronel na época era aquela autoridade máxima de uma região. Então o avô do Padre Wilton era o coronel, então assim, era o neto do coronel Vicente Lopes, né? E posteriormente, então, o avô dele que deixou tudo em busca do tesouro ali, dos diamantes. Depois o pai dele também, que não morava em Tesouro, morava no Rio de Janeiro, que deixou tudo também porque conheceu a mãe do Padre Wilton, né? Então foi para o Tesouro, formou uma família, e aí vem a busca do Padre Wilton pelo seu tesouro, né? Qual era o seu tesouro? Então ali a gente vai vendo quando a pessoa, ela, na vida e nessa busca do tesouro, né, na vida do Padre Wilton, eu sei o que é, eu sinto algo, eu sinto que tem um tesouro, ou seja, um chamado, mas por onde é? Então, como que Deus foi mostrando os sinais do mapa, sabe? Então, sim, aqui a gente tem uma presença forte de Nossa Senhora, que vai sendo esse sinal, né, a estrela, digamos assim, que guia ele, que vai guiando ele, que vai diante de uma frustração, de um sofrimento, ele não desistir, que aqui é um pouquinho da história que ele queria ser padre, né? E aí, de início, ele não conseguiu entrar no seminário salesiano, né? Depois ele entrou nos redentoristas. Então, esse itinerário da nossa vida, que existe esse fio condutor e esse mapa do tesouro. E aí depois você vê assim, então o tesouro era ele ser padre também, né? E aí Deus vai mostrando outros tesouros que Deus quer dar, enfim, para ele e para as pessoas ao redor, né? E aqui a gente vê um tesouro, é a copiosa redenção, que é fruto também dessa busca dele incansável pela vontade de Deus. Podemos dizer que o mapa do tesouro do Padre Wilton é isso, onde eu chego à correspondência final da vontade de Deus para minha vida. Pronto, aqui, né? E se concretizou de forma definitiva, podemos dizer assim, no dia da sua Páscoa, né? No dia 4 de março, sim, de 2024. Que a gente completa um ano, né, agora. Agora, um ano. E Lide, a gente sabe que tem alguns detalhes do livro que são bem importantes. Por exemplo, o nome do livro, o prefácio do livro também. Então, eu queria que você contasse, né, esses detalhes para quem, né, não conhece talvez muito o Padre Wilton, mas que está ali, né? Quem foi que escreveu o prefácio? Essa pessoa é importante para o padre. Por que esse nome, Força e Coragem, tem algum significado? Então, queria que você partilhasse isso com a gente. Então, o prefácio ele foi escrito por Dom Sérgio Braschi, que hoje é bispo emérito da Diocese de Ponta Grossa, e ele era amigo pessoal também do Padre Wilton, né? Eles iam pescar juntos lá no Mato Grosso. Ele conheceu Tesouro, né? A cidade natal do Padre Wilton. Então, a gente convidou ele para escrever. E ele prontamente aceitou e rapidamente mandou também ali o prefácio, né? Você via assim que ele queria fazer parte, né, desse momento também. Então, Dom Sérgio, também como esse sinal do Padre Wilton sempre muito unido à igreja, né? Ele sempre teve essa
obediência filial, né, aos bispos por onde ele passou, seja Curitiba, seja aqui em Ponta Grossa, onde ele fundou a Copiosa Redenção. Então, eu vejo como muito simbólico também ser Dom Sérgio que prefaciou essa primeira biografia do Padre Wilton. E força e coragem, gente, é porque, como eu disse para vocês, eu achava que a minha primeira visita para colher informações sobre a vida do Padre Wilton ia ser, sei lá, no hospital, mas foi no velório dele. E no velório, por mais que existia aquele clima de, obviamente, tristeza, né? Claro. Eu lembro de uma irmã que parecia Nossa Senhora, não saía dos pés, quando Nossa Senhora não saía dos pés da cruz, né? Tinha a irmã Denise, que foi a primeira amada, ela não saía do lado do caixão do padre durante o velório todinho, assim, eu ficava assim, Deus, né? Mas algo que eu via que os irmãos diziam uns para os outros, né? As irmãs, os irmãos, os leigos, era força e coragem, força e coragem, força e coragem. Força e coragem, no meio de velório, força e coragem, no meio de velório, tipo, sabe, beleza, força do luto, né? Não é comum. Né? Não é comum. Então, eu lembro que, como boa jornalista curiosa, perguntei por que força e coragem? Por que vocês estão falando isso, força e coragem? E aí eu descobri que era, tipo, a frase do Padre Wilton. Exato. Ele sempre dizia força e coragem, né? Seja, tá feliz, força e coragem, tá sofrendo, força e coragem, né? E aí depois até a madre conversando sobre o título do livro. Eu geralmente, não sei se você tem isso, Júlio, que você também escreve, mas eu prefiro, às vezes eu escrevo tudo para depois dar o título. Esse aqui veio naturalmente. Eu comecei pelo título. E eu fiquei assim, tá, beleza, força e coragem, vamos lá, e agora? Aí eu, agora força e coragem. Agora força e coragem pra literalmente. Continuar. Eu falei assim, eu gosto muito desse negócio da etimologia da palavra, né? O que é força, o que é coragem? Mas não, aí veio o mapa do tesouro ali, sim, né? Mas, então, e aí a madre até falou assim, os franciscanos se saudam como paz e bem, né? Aí outras congregações têm a sua saudação, né? A paz. Na Copiosa Redenção é força e coragem. Né? Então, como seja um término de uma frase, ou seja o começo de uma frase, né? Força e coragem. Então, eu acho que e se você vê toda a história do Padre Wilton, ele é guiado por essa força e coragem, né? E é que eu trago também no livro o que é força e o que é coragem, como uma complementa a outra. Não são só palavras, assim, a palavra ela tem poder, né? Então, o que essas palavras querem dizer? E é até interessante, porque o sobrenome Lopes, ele também tem sua origem numa palavra força. Uau. Então tá aí, já estava no sangue dele. Estava implícito, né? já estava implícito. Muito bem. Lid, tem uma coisa interessante. Quando alguém é chamada para escrever uma biografia de alguém que é muito importante, é uma honra. E você é jornalista, mas você também é católica, né? Então, assim, isso é muito mais especial, principalmente se tratando de um padre, do Padre Wilton, e de uma congregação, né, católica. Então, assim, até é uma pergunta muito pessoal mesmo, para você. Não é o seu primeiro livro, né? Você já teve livro antes. Mas como pessoalmente foi essa experiência, talvez até espiritual, né? De escrever esse livro e de chegar até aqui, porque você tem uma trajetória de vida, né? Até chegar aqui. Então, como está sendo, como foi isso para você? Com esse livro do Padre Wilton, acho que reforçou dentro de mim também um chamado à escrita. Então, quando eu escrevi o meu primeiro livro, digamos assim, que não foi publicado, né, mas foi um trabalho da faculdade, eu senti, foi envolvendo a igreja, foi sobre a Jornada Mundial da Juventude. E foi meio que narrando a minha experiência na Jornada Mundial da Juventude. O meu segundo livro, ele já foi algo mais focado, né, sobre seminário de vida no Espírito Santo. Mas toda essa busca histórica que você vai fazendo para escrever um livro, para não ser, ele era para ser um livro ele é um livro bem prático, assim, né? Tipo, como fazer um seminário de vida no Espírito Santo, ele é mais ou menos isso. Uhum. Mas eu trazer essa história, entender de onde viemos e por que fazemos um seminário de vida no Espírito Santo, assim como na época o movimento da renovação carismática, comunidades novas, né? Foi uma época em que eu vivia aquele livro uma profunda aridez espiritual. E eu escrever sobre o Espírito Santo era como se regar a terra do meu coração, sabe?
era regar a terra do meu coração para que eu voltasse até mesmo a acreditar de que o Espírito Santo estava ali todos os dias comigo e que ele podia fazer nova todas as coisas, porque ele já fez antes e ele continua fazendo. Então, eu até tenho um post lá no meu Instagram com esse livro, dizendo: esse livro me salvou. E me salvou de mim mesma, né? Me salvou de mim mesma. Escrever a vida do Padre Wilton foi, acho que, aquela surpresa de Deus de confirmação. Sim, eu te chamo para isso, eu te dei esse dom, os talentos, né? Vamos multiplicar esses talentos, senhorita. Mas era aquela coisa de... Foi uma experiência espiritual muito profunda também, porque primeiro eu fiquei assim, poxa, por que eu não conheci mais do Padre Wilton, né? Na introdução do livro, eu conto como eu conheci o Padre Wilton. Eu vi ele rapidamente, vim conhecer a congregação, ia começar os trabalhos no departamento de comunicação. A irmã Daniele, responsável pelo departamento, levou, conheceu o fundador, e só sabia que ele era um senhor doente. Era o que eu sabia dele. Então fui, obviamente, com todo aquele respeito e tudo mais, né? Ele estava sentado na poltroninha dele, que depois eu descobri que ele dormia naquela poltrona, que ele não saía daquela poltrona, né? Com soro, né? E aí a irmã se aproximou, estava um dia bem frio em Ponta Grossa, ele estava todo coberto com touca, né? Com cobertor em cima, assim, depois descobri que ele também sentia muito mais frio que o normal, né? Nossa. Também pela enfermidade, né? E a irmã Daniele falou: olha, isso aqui é Lidiana, né? Jornalista, vai... E até na época ali escrevendo, a irmã Daniele me ajudou a recordar, né? Que eu falei assim: padre, eu vou escrever sobre o Senhor e sobre a congregação. Eu não sabia que eu ia escrever exatamente sobre ele, né? Mas sobre a congregação, né? E tudo mais, muito prazer. Aí ele me olhou com aquele olhar que depois eu descobri que era o olhar que ele fitava as almas, assim, né? Olhava a nossa alma. Mas ele me olhou rapidamente, mas profundamente. Eu lembro até que eu pensei: nossa, esse senhor tem uns cílios tão bonitos, gente. Mulher, né? Os detalhes. Mas é porque ele tinha uns cílios muito grandes, lindos, assim. E ele me olhou e falou: Deus te abençoe. Muito bem, Deus te abençoe, né? Deus te abençoe. E depois, lógico, você vai ligando tudo isso, né? E você vai vendo assim, ele, não sei se de alguma forma ele sentia, ele tinha vários dons espirituais, Padre Wilton. Provavelmente sim, né? Então, assim, são muitas histórias, as pessoas têm muitos testemunhos com ele, de coisas sobrenaturais. Sim. Então, eu acho que a vida do Padre Wilton me fez crer novamente no sobrenatural. Então, um pouquinho disso. Muito bem. Lide, uma coisa que eu acho que é muito importante para quem escreve é pensar quando o livro está pronto e para quem ele vai chegar, né? A gente sempre faz isso, né? A gente escreve para alguém, né? De fato, assim. Então, o livro está sendo lançado agora, março, época de quaresma praticamente, né? Um grande lançamento da Copiosa, da editora Santuário também, que está fazendo parte de todo esse processo. E a pergunta é: o que você espera, né? Como esse lançamento está no seu coração? Como que você imagina esse livro chegando na vida das pessoas? O que elas vão receber, né? Qual é a graça que vai chegar até elas? Mesmo porque agora eu estou sabendo que o próprio padre te deu a bênção, né? Amém. Que ele falou: Deus te abençoe, então ele deu a bênção para você escrever o livro. E isso dá uma força e uma coragem muito grande para você ter feito esse trabalho que agora chegou até o final, né? Porque ele está publicado. Mas tem uma segunda parte agora, que é o lançamento, né? O chegar nas pessoas. E aí? Acho que é isso que dá mais frio na barriga, né? Como você disse, é uma honra poder escrever sobre a vida do fundador da Copiosa Redenção, e é uma grande responsabilidade, porque eu não sou membro da Copiosa Redenção. Então, é um total olhar de fora, né? Eu não tenho aquele sentimento envolvido, eu não me envolvi nos fatos, é realmente um olhar jornalístico, que foi lá que pesquisou, que entrevistou, que ouviu e tentou juntar ali tudo. Claro, a minha vivência católica ajudou muito nisso também, até para que eu entendesse muitas coisas, né, para poder escrever e traduzir isso para o leitor. E é até interessante porque até tem algumas notas de rodapé explicando coisas que para nós no meio aqui católico, e que talvez para o pessoal pra família Copiosa Redenção é algo normal. Mas existe um desejo que essa biografia ela chegue na vida
de pessoas que não conheçam a Copiosa Redenção, que não conheçam até mesmo a fé católica, né? E eu acredito que vai ser aquela coisa meio gradativa. Chegou na família da Copiosa Redenção, então vai ser aquela coisa de fazer memória, de lembrar. Eu percebo, né? Vejo assim, mas eu lembrava disso assim, eu lembrava disso assado, e aqui a gente tentou, não, foi assim, né? Aquela coisa da história tá aqui registrado, porque a nossa memória vai nos sabotando, né? isso. Então, acho que isso também é importante para a congregação, de deixar a história dele registrada assim, e os irmãos dele, a família também, que também já não lembravam de muitas coisas. E aí, nesse gradativo, vai chegando na evangelização. Foi uma grande graça a gente ter essa parceria com a editora Santuário também, que é uma editora redentorista, e o Padre Wilton era um sacerdote redentorista. Então, mostrar, e a Copiosa, né, então, faz parte do carisma redentorista também. É um livro que vai estar sendo vendido também no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Então, outros fiéis, outras pessoas, né, vão poder conhecer a história dele. E aquilo, né, que a gente falava sobre nós lendo a vida dos santos, a gente se inspira e deseja santidade, acredita que pode, né? Eu acredito que as pessoas lendo a vida do Padre Wilton, vendo o seu itinerário pela busca do tesouro, pelo seu chamado vocacional também, acho que aqui também é um apelo muito grande aos que se sentem chamados ao sacerdócio, sabe? Eu vejo que esse livro também é um para ajudar a confirmar vocações, assim, sabe? Chamar novos sacerdotes, porque o Padre Wilton, ele era muito convicto da sua vocação. Isso me chamou muito a atenção também. Ele era muito convicto. Ninguém me disse, ele desistiu de ser padre, ele tá com dúvida. Não, ele sempre soube que era isso. Mesmo tendo sofrimento, mesmo sendo perseguido, mesmo recebendo nãos, ele sabia que era isso. Então, isso me chamou muita atenção, porque a gente vacila muito quando é para corresponder à nossa vocação, né? Então, é isso, assim, dá aquele frio na barriga muito grande, porque agora que as pessoas vão ler, vão ver, né, assim, vão avaliar, mas eu espero, assim, que vai dar frutos, porque, como você disse, ele já deu a bênção, né? Certeza. E a vida dele já tá dando muitos frutos. Então, eu acredito que vai dar muitos frutos. Muito bem. E como é que faz para encontrar o livro? Né? Pois é, pergunta então. Que não quer calar. Então, você encontra o livro na loja virtual da Copiosa Redenção. Entrando ali no site da Copiosa Redenção, vai ter os bannerzinhos lá na home para você clicar. Força e coragem. Inclusive, a gente tem uma página especial do Padre Wilton no site, né? Então lá você encontra pregações dele na íntegra, né? Artigos que ele mesmo escreveu na íntegra. Então é meio que um memorial online que nós fizemos, e também um espaço para testemunhos. Então, se você já conheceu o Padre Wilton, você pode deixar um testemunho lá de como foi sua experiência com ele, da oração dele também, né, por você. E ao ler a biografia, se você quiser também deixar um testemunho, você também pode deixar lá. E também na editora Santuário, então também vai estar sendo disponibilizado pela editora Santuário. E como eu falei, lá no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, né, em Aparecida, São Paulo.